Legal, gente. Estamos de volta. Coloca, por gentileza, quem está lá no Master, Reginaldo? O Walter Cuco? Walter Cuco, coloca lá na tela, então, o reloginho para a gente, por favor. Agora em Curitiba, 17 horas mais 18 minutos. Estamos de volta ao vivo pela Rede Transamérica de Comunicação. É o programa Boa Tarde Curitiba. E agora nosso quadro discutindo um pouco da política no Brasil. Foro privilegiado. Professora Vanessa, boa tarde. Tudo bem contigo? Boa tarde, Mário. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade de estar discutindo aqui um pouco de política. Bacana. E também hoje contamos com a presença da advogada, a doutora Michele Cabreira. Doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Cumprimento você e cumprimento também os telespectadores. Agradeço a oportunidade de debater. Nós é que agradecemos. E esse é um tema que dá um debate bom, né, professoras? Né? Então eu começo. Eu tenho foro privilegiado, né? Ou não? Me parece que não. Não tenho? Quem tem foro privilegiado, professoras? O Mário, no caso, não tem mandato, né? Você não tem mandato. Eu não mando nem em casa. Como é que funciona isso, professoras? O que é o foro privilegiado? Quem tem direito? Bom, na verdade, me licença, Vanessa, para começar. Na verdade, eu gostaria de fazer um rápido panorama, bem breve, sobre de onde vem esse instituto da prerrogativa de função, e aí daqui a pouco eu comento um pouco desse equívoco muito próprio do senso comum de chamar a prerrogativa de função de foro privilegiado. Na verdade, a Constituição Federal ela garante a todos os cidadãos, a nós e a qualquer cidadão, sem distinção, um direito fundamental, que é o direito à jurisdição, um direito de ser julgado por um juiz imparcial, um juiz natural e num prazo razoável de duração desse processo. Mas esse direito, esse poder jurisdicional dos juízes, assim como todo poder, ele tende a ser ilimitado. Por isso existem algumas regras de competência que estão estabelecidas na Constituição Federal e elas seguem basicamente 3 critérios. Então existem as regras de competência em relação à matéria, em relação ao lugar e em relação à pessoa. Essas regras de competência em relação à pessoa é que são popularmente conhecidas como foro privilegiado. Que, na verdade, essa nomenclatura, ela traduz um equívoco de nomenclatura, porque o nome correto é prerrogativa de função. Porque quando a gente diz foro privilegiado, dá a entender, até de uma forma pejorativa, que há um privilégio por trás dessa prerrogativa, quando, na verdade, não há um privilégio, há, na verdade, uma prerrogativa, não pela pessoa que ocupa aquela função, não por ser A, B ou C, mas por aquela pessoa estar investida em um determinado cargo, uma determinada função. Por isso que se chama prerrogativa de função, elas estão lá elencadas na Constituição Federal. Então, ela estando exercendo determinada função, ela tem direito a esse foro privilegiado. Exatamente. Que é feito através do Supremo, é isso? As regras estão na Constituição Federal. Mas o julgamento do foro, ela se dá no Supremo Tribunal Federal ou no STJ? Depende da função. Ah, ok. Por exemplo, professora? Por exemplo, um juiz de direito. Ok. Um juiz de direito comete um crime, por ele ser um juiz de direito, existe essa competência dele ser julgado por alguém que não seja um colega seu, um outro juiz de direito de primeiro grau, de um órgão de primeiro grau, então ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Uma instância superior. Exatamente. É isso? O presidente da República é julgado pelo Supremo Tribunal Federal em crimes comuns. E assim existem lá um rol bem grande de competências estabelecidas pela prerrogativa da função. E sendo interrompida determinada função que ele estava até então desempenhando, cessa esse direito ao foro privilegiado ou não? Cessa. Essa questão é muito importante. Existe um princípio, que é o princípio que rege esse tema da prerrogativa de função, ele é muito importante, é o princípio da atualidade do exercício da função. Então, princípio da atualidade do exercício da função e o princípio do tempus regit actu, ou seja, o tempo rege o ato, diz que cessado o mandato, cessado a função, ou um mandato político, ou uma função, como, por exemplo, o cargo de juiz de direito, essa pessoa perde a sua prerrogativa de função. Mesmo que ela tenha cometido crime no exercício do cargo, no exercício do mandato. Se o inquérito policial, a ação penal não se iniciar no exercício, nesse tempo de exercício da função, ela perde essa prerrogativa. Então não é retroativo? Não.
Acabou a função, acabaram-se os direitos. Exatamente. Já existiu bastante controvérsia e debates do próprio STF mudando de opinião, voltando atrás, lá pelos anos de 2001 até 2010, mas agora o que nós temos, não sei até quando, mas o que nós temos agora é isso: o tempo rege o ato. Cessada a função, o cargo perde a prerrogativa de função. Professora Vanessa, é isso que nós estamos vendo aí nos últimos dias aqui no Brasil. Tem direito, ele tem que ser julgado lá no Supremo, não, ele tem que ser julgado em Curitiba, tem foro privilegiado porque é ex-presidente, não, a pessoa está tentando ser investido de um cargo de ministro para ter direito a uma possível regalia de direito ao foro privilegiado. Como é que a política, o estudo da política vê todas essas controvérsias? É interessante essa junção entre o jurídico e o político, né? Até eu estava estudando a matéria, tem casos de pessoas que renunciaram, políticos com mandato, que renunciaram exatamente para não ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, aí por outro lado, hoje a gente tem o ex-presidente tentando buscar o Supremo para que ele seja julgado lá. Então fica assim, o porquê buscar o Supremo ou porquê fugir do Supremo. São contextos políticos que têm que ser lidos. São interesses. Exatamente, são interesses, são contextos políticos diferenciados. Tanto que no caso de uma dessas renúncias que aconteceu, o próprio Supremo disse não, né? Renunciou para fugir. 5 dias antes dele, o processo dele ocorrer no Supremo, esse governador ele renunciou exatamente para que não corresse o julgamento dele no Supremo. Aí o Supremo falou, não, você renunciou exatamente para fugir dessa questão. Então, aí o Supremo decidiu que ele seria julgado mesmo ele não estando mais na função. Então, assim, o contexto político, ele mostra essa questão da influência da política sobre o direito e o outro lado também. Porque, assim, é possível esses arranjos, essas combinações? A gente está vendo que sim, né? Eu acho que a gravação ali da questão da presidente com a conversa com Lula, eu acho que foi cabal nesse sentido, né? Ela demonstra ali um interesse, do meu ponto de vista, que ele estava buscando o Supremo. Perfeito. Mas a questão assim, por que buscar o Supremo? Se coloca na literatura, pelo menos, aí a professora que é da área do direito pode dizer melhor, que os juízes que ocupam o Tribunal Superior Federal, eles teriam mais isenção na condução de um processo. Né? É colocado dessa forma. Eu não sei, ela pode comentar. Bom, na verdade, há sim essa ideia de que a prerrogativa de função, pelo fato de que o sujeito que está investido desse cargo ou dessa função, ele terá um privilégio no sentido de que ele vai ser julgado por um tribunal com juízes, em tese, mais experientes. Acontece que, na verdade, nem sempre essa prerrogativa é benéfica para o sujeito. Porque, por exemplo, alguém que vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça por conta da prerrogativa de função, ele vai ter diminuído o seu duplo grau de jurisdição, que é um direito fundamental que todos temos, que é a possibilidade recursal. Então, diminui esse duplo grau de jurisdição de um sujeito que vai ser julgado, por exemplo, no Tribunal de Justiça, restando a ele apenas o recurso especial ou recurso extraordinário, em casos de violação à lei federal ou lei constitucional. Né? A possibilidade de defesa dele não se torna tão ampla. Exatamente, na questão recursal. Alguém que é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, praticamente inexiste esse duplo grau de jurisdição. Então, eu penso que talvez é um outro mito que nós devêssemos desmistificar, esse de que há sempre um privilégio quem é julgado por um tribunal com juízes, em tese, mais experientes. Doutora Michele, eu perguntei para a professora Vanessa justamente essa questão de o que nós vimos nos últimos dias aí, aquela tentativa ou aquela especulação que o ex-presidente Lula iria ou não assumir a vaga, o cargo de ministro. Isso aí ele investiria dessa prerrogativa do foro privilegiado de imediato? Ele já estaria acobertado pela capa da lei ou não? O que é a lei, o que a Constituição fala isso? Ou teria aí os arranjos? Justiça versus política. Sim, nesse caso, no momento, a assunção do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil está suspensa.
Então, nós não sabemos qual será o arranjo, qual será o resultado de tudo isso lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, sim, respondendo a sua pergunta, se ele realmente for investido dessa função de ministro da Casa Civil, ele imediatamente já estará investido já terá o direito, essa prerrogativa de função estabelecida na Constituição Federal. Agora vai caber ao Supremo Tribunal Federal, está no momento suspenso, por uma liminar do Gilmar Mendes, mas que deverá ser julgada mais tarde pelo Pleno. Então vamos ficar aí no aguardo. Mesmo a pessoa, o político, estando ele sendo investigado, a Constituição permite ele assumir um cargo público de alto escalão? Sim, na verdade, sim. E o ex-presidente Lula, ele ainda não foi denunciado. Não é réu ainda. Ele ainda não é réu no processo, porque a denúncia contra ele ainda não foi recebida por um juiz. E existem diversos outros políticos, inclusive na comissão de impeachment, que também são investigados em diversos processos. Então, sim, a resposta a essa pergunta, não há nenhuma objeção quanto a isso. Perfeito. Professora Vanessa, você iria completar? Nesse sentido da questão da composição, né? A literatura, ela coloca em relação à discussão do foro de função, a questão do fato dos ministros do Supremo serem indicados pelo Executivo, né? Tanto que, assim, parte das discussões aí acaloradas nas redes sociais, na imprensa, é muito nesse sentido. Sobre a imparcialidade. Exatamente, foi o fulano que me indicou, então, inclusive tem falas do próprio Lula questionando, mas eu indiquei, ele não está me retribuindo na altura do que eu fiz para ele. Os apadrinhamentos. Então, assim, fica essa discussão efetiva, né? Então a literatura coloca os juízes de primeiro grau, de segundo grau, eles passam por concurso público, prova de títulos e etc, né? E, no entanto, a forma, o arranjo que nós temos hoje do Supremo é a indicação pelo Executivo, né? Então, assim, aí fica realmente essa celeuma, né? A imprensa cobra, as pessoas refletem. Quantos ministros no Supremo? Quantos juízes lá? 11 ministros. 11. Acho que é uma pergunta bem particular que eu faço às duas. O Supremo é a instância máxima do poder se tratando de justiça no Brasil. Não é muito poder para poucas mãos, que tem um voto decisivo numa tomada de decisão que pode mudar drasticamente o rumo, inclusive político e econômico no país. São 11 pessoas investidas. E a pergunta já que eu faço na sequência é o seguinte: existe alguma apelação contra o Supremo? A população, o cidadão comum, nós podemos apelar contra o Supremo? Não gostamos da decisão do Supremo, seja por A, por B ou por C. A população, ela pode entrar com ação, impetrar com ação em algum superior tribunal mundial pedindo uma interpelação, uma revisão de um rito? Eu acredito assim, que 11 já é difícil, mas você pensa num colegiado pequeno. É um colegiado muito diminuto, né? Então, 11 pessoas já são 11 opiniões divergentes sobre o mundo da vida, né? Falar de Habermas. Então, eu acho que já é suficientemente... A gente vê ali as decisões, em geral, elas não são unânimes, né? São decisões fracionadas, quebradas. Eu acho que isso é exatamente que vai dar o freios e contrapesos dentro do próprio sistema de decisão do Supremo. Então, eu acho que o número 11 é um bom número, né? E em relação à questão do ministro, qualquer cidadão também pode questionar a própria questão. Ela entra no mesmo artigo, acho que no 86, da questão do impeachment, mas pode-se questionar os atos. É crime de responsabilidade. Responsabilidade. É possível do questionamento? Na mesma linha do crime de responsabilidade. Assim como a Dilma vem sendo questionada, pode-se questionar os ministros do Supremo, qualquer um dos ministros do Supremo, assim como o presidente da Câmara, assim como o presidente... É o mesmo instituto, então, os atos até mesmo do Supremo podem ser questionados. São possíveis de serem questionados. Por qualquer cidadão, não precisa ser advogado. O que a gente ouviu nos últimos dias, através das delações, das conversas de bastidores e de gravações telefônicas, é que eles são funcionários de carreira, não é isso, professora? Eles subiram, foram galgando posto a posto.
Eu não sei como é que alguém chega até o Supremo. Não, mas eu queria que a professora respondesse antes o que ela pensa da questão dos 11, né? Sim. A sua opinião a respeito desse número 11 lá, desses intocáveis, professora. Na verdade, já faz algum tempo, alguns anos, né, que o direito e a política estão tendo essa relação muito íntima. E me parece que o STF vem já há algum tempo decidindo questões políticas. E isso, claro, demanda muita atenção, muito cuidado, e nós, como agentes políticos que somos da sociedade, nós somos agentes políticos, devemos sim contribuir com um debate público de qualidade. Então, eu acho que essa oportunidade de estar falando aqui deve ser sempre muito bem vista. De uma forma imparcial, não teria como aqui julgar, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal já mostraram que, mesmo sendo indicados por um ou outro presidente ou ex-presidente, já tiveram muitas decisões contrárias a esses que os indicaram. E eles decidem questões referentes a temas do Brasil inteiro, não são só temas políticos. Então, é um tema realmente muito espinhoso tratar do direito e da política e dessa relação. Mas essa forma, essa proximidade ou aproximação da política e o direito e a forma com que eles chegam até lá, que é através da indicação, não abre uma possibilidade muito grande para que haja lá no íntimo de cada um favoritismo? Assim, vamos conjecturar, né, professora? Em um primeiro momento, eu creio que, através de um senso comum, a resposta seria sim. Mas penso que pela experiência, até por analisar algumas decisões dos ministros, vejo que não há outra saída que não confiarmos também que eles são pessoas experientes e que estão ali para decidirem. Mas óbvio que nós já tivemos a oportunidade de observar que muitos dos ministros ali já julgaram conforme uma opinião pública, o que é muito perigoso, julgar conforme uma opinião pública, eles têm que julgar de acordo com com o seu convencimento racional e motivado. Então, essa pressão popular acaba, sim, também causando uma pressão que pode ocasionar um julgamento dos ministros do STF para um ou para outro sentido. Por isso que o debate público amplo e de qualidade racional deve ser sempre bastante motivado para a sociedade em geral, porque a gente fique de olho, né, nesses julgamentos. Perfeito. Mário, só uma questão. A lei que trata da questão da improbidade administrativa, que é a questão do impeachment da Dilma, é a mesma que trata da questão dos ministros supremos. Então, é a 1079 de 1950 que vai tratar desse tema. E a respeito disso que você estava conversando com a professora, eu tenho entendimento assim, e não sou só eu, outras pessoas, outros acadêmicos pensam também, que eventualmente a gente poderia pensar numa reformulação no formato da nomeação dos ministros. Hoje ela ocorre pelo presidente da República. Do meu ponto de vista, deveria ser pelo Senado da República. Ainda que hoje ele passe pela sabatina no Senado, mas assim, a presidente é uma, né? Ou é o Instituto. No entanto, o Senado são 80. Então, você teria o jogo de forças, né, para a indicação de um ministro supremo, ele seria muito mais, acho que, contrabalançado. Eu acho que seria mais assertivo desse ponto de vista, se a indicação viesse pelo Senado, pelo Legislativo e não pelo Executivo. Porque o que a gente acompanha, por mais que eles façam decisões assertivas, mas a gente vê que alguns ministros têm uma posição quase que política em determinadas situações, nas suas falas. Saem aí do termo jurídico, existe quase que uma exposição, não do ministro, mas da pessoa ali que está investindo no cargo, dando a sua opinião pessoal. Quase que você dizendo, tô te defendendo aqui, viu? É o que passa, né? E é o que a maioria das pessoas hoje, que é até bom, a professora falou o que nós estamos fazendo aqui e o que até mesmo é feito hoje abertamente na internet, essa discussão acalorada, todo mundo se manifestando, é importante, né? Mas é o que passa e a maioria das pessoas pensam hoje do Supremo. O que passa é isso, que muitos dos ministros têm uma posição não jurídica, mas uma posição muito pessoal em determinados fatos.
É o que pelo menos que a gente sente, né? Sim. No dia a dia, né, professora? Sim, acaba... tanto que a gente tem tido, em função da crise política, a manifestação constante dos ministros do Supremo, inclusive vários deles reconhecendo que o Supremo hoje atua como um poder moderador na República. Quer dizer, a gente está com quase 30 anos de democracia no Brasil e o Supremo ele tem cada vez mais dado respostas políticas, né? E a sua função ela seria proteger, a guardiã da Constituição. No entanto, ele tem atuado num outro caminho porque ele tem sido demandado, né, desse ponto de vista. Eu acho que cabe a nós, né, como cidadãos, fazer um percurso novo para que não seja essa a função do Supremo, né, não atuar como poder moderador, e sim atuar como guardião da Constituição, Perfeito. Resolver as celeumas aí da sociedade, mas não com um ativismo político como a gente tem visto. Então, todos os ministros se declararam em relação ao golpe, né? Não é golpe, é tal coisa, tentando reconceituar ou recolocar a sociedade até para apaziguar os ânimos, ou também ou incendiando. O contrário. Né? Como, do meu ponto de vista, o Marco Aurélio fez essa semana, quando ele deu entrevista no Roda Viva, da TV Educativa, talvez ele tenha se excedido. Ele foi muito enfático, né? Diante das câmaras, se posicionando. E aquilo lá gerou uma comoção popular através das redes sociais muito grande, né? Porque o jornalista que lá lhe entrevistava disse, não, ministro, Sim. não é assim. É assim, ele ficou um tanto quanto acuado, né? E aí a gente como cidadão sofre também. Mas, puxa vida, e se alguém que está investido o cargo para geralmente mediar a última instância do poder no país, puxa, nós aqui, né? O que nós vamos fazer, né? Então isso aí realmente deixa todo mundo a pensar, né? Aquilo que você falou, está na hora de repensar esse formato. Exatamente. Não é isso, professora? Não, eu acho que o positivo é o debate, né, professora Mari? Porque, assim, está discutindo a questão da prerrogativa de foro, eu acho que é importante, porque você leva para a população, está discutindo um tema que não é um tema comum, né? É um tema que a gente pensa que é restrito aos juristas, mas não é só, tão somente, é um tema que está aí, está todo mundo se posicionando, pode ou não pode, né? Inclusive, 2 ministros do Supremo se declararam em relação à questão do foro, o ministro Barroso e o Gilmar Mendes colocaram ambos como uma excrescência da Constituição, né, que não deveria existir, a não ser para presidente da República, vice-governadores, ponto. Né, legislativo, não. Então, assim, eu acho que são coisas... a democracia ela é um processo. Eu acho que são algumas brechas na lei que permite... a ocasião faz com que leve ele a cometer um ato, porque sabe que existe toda uma possibilidade de recurso e vai, e a prescrição, né? O tempo faz com que as mazelas sejam esquecidas e na próxima eleição o político está ávido para uma nova retórica, né? E se colocar novamente à disposição de representante. Aí a última pergunta que eu faço para a doutora. Há pouco no início do programa eu falei do pastor aí, do vereador, do pastor Valdomiro, que renunciou ao cargo para não sofrer o processo dos seus pares. Ele está apto nesse pleito agora de 2016 a concorrer novamente a vereador, doutora? Ou não? Na verdade, a renúncia não significa necessariamente de antemão, já a priori, uma perda do mandato. Ele vai passar por uma investigação, por um julgamento, e se realmente ele for condenado, se ele for condenado em julgamento, aí sim ele vai ter a sua inelegibilidade em decorrência da perda do mandato. Ok, tá certo. Doutora Michele, obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Professora Vanessa, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. E a gente, nós vamos chamar um breve intervalo comercial. Aí na sequência nós vamos falar sobre economia, hoje com a presença do professor e economista, o Dr. Daniel Poit. Em 1 minuto nós estamos de volta.